Olha, eu preciso compartilhar algo com você que tem me tirado o sono nas últimas semanas. E eu sei que você também tem sentido isso. Aquela sensação estranha de que o mundo não é mais o mesmo, de que as coisas estão acelerando de uma forma que a gente nunca viu antes. Não é só impressão sua. E sabe o que é mais impactante? A Bíblia descreveu exatamente o que estamos vivendo hoje, há mais de 2000 anos atrás. Eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre sinais do fim dos tempos, mas o que vou te mostrar hoje vai fazer você enxergar as notícias que aparecem no seu celular com outros olhos completamente diferentes. E aqui vai algo que vai fazer você assistir este vídeo até o final. O quinto sinal que vou revelar é o mais perturbador de todos, e está acontecendo agora mesmo enquanto você assiste isso. Muitos líderes religiosos evitam falar sobre ele porque gera desconforto, mas eu não posso ficar em silêncio. Antes de continuar, me responde uma coisa sincera. Quantas vezes essa semana você olhou as notícias e pensou, o mundo está ficando louco? Quantas vezes você sentiu aquele aperto no peito vendo o caos se espalhando? Você não está sozinho nessa sensação. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão sentindo a mesma coisa, e existe um motivo profético para isso. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo semana passada. Eu estava tomando café da manhã, olhando as notícias no celular, e em menos de 5 minutos eu vi conflitos se intensificando no Oriente Médio, terremotos em lugares inesperados. Uma nova tecnologia de inteligência artificial, que literalmente pode controlar comportamentos humanos e crises econômicas se espalhando como dominós, e de repente veio aquele insight, aquele momento onde tudo se conecta. Cada uma dessas notícias não são eventos isolados, são peças de um quebra-cabeça profético que está se montando bem diante dos nossos olhos. A palavra de Deus não é um livro de história empoeirado, é uma carta profética viva. E quando Jesus foi questionado pelos discípulos sobre os sinais da sua vinda e do fim dos tempos, em Mateus 24, ele não deixou vago. Ele foi específico, direto, e deu um alerta que ecoa através dos séculos até chegar em nós hoje. E aqui está o primeiro sinal que vai fazer todo o resto deste vídeo fazer sentido. Você já reparou que a palavra paz está em todas as bocas dos líderes mundiais, mas a realidade que a gente vê é completamente oposta? Guerras e rumores de guerras. Jesus disse literalmente isso em Mateus 24:6. Mas espera, não são apenas guerras comuns como sempre existiram na história. É a natureza dessas guerras que mudou. Olha só o que está acontecendo agora. Israel, o relógio profético de Deus, está no centro de conflitos que envolvem potências mundiais de uma forma nunca vista. A Rússia, o Irã, a Turquia. Essas nações estão se posicionando exatamente como o profeta Ezequiel descreveu nos capítulos 38 e 39. Não é teoria da conspiração, são fatos noticiados diariamente. E aqui vai algo que poucos percebem. Pela primeira vez na história, essas nações específicas estão aliadas e com foco em Israel. Isso nunca aconteceu antes. Mas tem algo ainda mais perturbador que vou te contar daqui a pouco, sobre como essas guerras estão conectadas com o segundo sinal. Porque não se trata apenas de conflitos militares. Estamos vendo algo mais profundo, a desintegração da ordem mundial como conhecemos. E isso me leva ao segundo sinal que está literalmente nas manchetes de hoje. Fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. Agora, antes que você pense, sempre existiram terremotos e fomes. Deixa eu te mostrar os dados que mudam tudo. A frequência e a intensidade desses eventos aumentaram de forma exponencial nas últimas décadas. Não sou eu dizendo, são institutos geológicos e organizações mundiais de saúde. Só em 2023 e 2024, a gente viu terremotos devastadores na Turquia, Síria, Marrocos, Afeganistão, lugares que deixaram centenas de milhares de pessoas sem lar. E a fome? A ONU declarou que estamos enfrentando a maior crise alimentar dos últimos 50 anos. Países que nunca imaginamos ver em crise humanitária estão à beira do colapso. E as pestes? Bem, todos nós vivemos uma pandemia global que paralisou o mundo inteiro. Algo que gerações antes de nós só liam em livros de história sobre a gripe espanhola. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. Jesus disse que essas coisas seriam como dores de parto. E sabe o que caracteriza dores de parto? Elas aumentam em frequência e intensidade conforme o nascimento se aproxima. Quanto mais próximo do fim, mais intenso e mais frequente ficam os sinais. E é exatamente isso que estamos vendo. Agora segura essa informação. Existe um sinal acontecendo que conecta tudo isso de uma forma assustadora e está relacionado com o que você carrega no seu bolso todos os dias. Porque o terceiro sinal é sobre algo que a Bíblia descreveu há 2000 anos. Numa época onde isso parecia absolutamente impossível. E hoje é a nossa realidade cotidiana. O Evangelho sendo pregado a todas as nações.
Mateus 24:14 diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Pensa comigo, quando Jesus disse isso não existia internet, não existia televisão, rádio, aviões, nada. A comunicação era feita a pé, a cavalo, por cartas que levavam meses. Como seria possível alcançar todas as nações? Mas hoje, um vídeo cristão publicado pode alcançar milhões de pessoas em dezenas de países em questão de horas. Missionários estão usando tecnologia para traduzir a Bíblia para as últimas tribos isoladas. Aplicativos de Bíblia estão em bilhões de smartphones. Pela primeira vez na história humana, temos a capacidade tecnológica real de cumprir a grande comissão de alcançar até os confins da Terra. E sabe o que é impressionante? Organizações missionárias dizem que estamos mais perto do que nunca de alcançar o último grupo de pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Alguns especialistas estimam que isso pode acontecer nesta geração. Nesta geração. Você entende a magnitude disso? Mas espera, porque aqui entra algo que vai te deixar de queixo caído. Ao mesmo tempo que o Evangelho está sendo pregado em toda parte, nós estamos vendo o cumprimento paralelo de outro sinal. E esse sinal fala sobre o caráter das pessoas, sobre a sociedade, sobre como estaríamos nos comportando nos últimos dias. O quarto sinal é sobre o esfriamento do amor e o aumento da maldade. Jesus foi direto em Mateus 24:12. "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." E o apóstolo Paulo complementa em 2 Timóteo 3:1-5, descrevendo que nos últimos dias as pessoas seriam egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigas do bem, traidoras, precipitadas, soberbas, mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Lê essa lista de novo e me diz se não parece uma descrição perfeita da nossa sociedade atual. A frieza nas redes sociais, a violência banalizada, crianças e adolescentes sem respeito por autoridade, o narcisismo em níveis epidêmicos, a busca desenfreada por prazeres instantâneos, a cultura do cancelamento, a falta de perdão e reconciliação. E tem mais. O aborto como direito celebrado, a desconstrução da família. A inversão total de valores, onde o que a Bíblia chama de pecado é chamado de virtude, e o que Deus chama de virtude é ridicularizado como ultrapassado. Isaías 5:20 profetizou: "Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade." Isso não é exatamente o que vemos hoje? Mas calma, porque o quinto sinal é o que vai amarrar tudo isso de uma forma que você nunca imaginou. E esse quinto sinal é o mais controverso, o mais evitado, mas também o mais evidente. E ele tem a ver com controle, com tecnologia e com algo que a Bíblia profetizou em Apocalipse 13, que parecia ficção científica, mas hoje é a nossa realidade caminhando a passos largos. Estou falando sobre o sistema de controle global. A Bíblia fala sobre um tempo onde ninguém poderia comprar ou vender sem uma marca, um sinal. Apocalipse 13:16-17 diz que a besta fará que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Agora, eu não estou dizendo que tal tecnologia específica é a marca da besta, mas presta atenção, pela primeira vez na história, temos a tecnologia disponível para fazer exatamente o que a Bíblia descreveu. Chips subcutâneos para pagamentos já existem e estão sendo usados em vários países. Reconhecimento facial está em todos os lugares. Moedas digitais controladas por governos estão sendo implementadas. A China já tem um sistema de crédito social que literalmente controla quem pode comprar, vender, viajar ou ter acesso a serviços baseado em comportamento. A inteligência artificial está avançando de forma tão rápida que líderes da própria tecnologia estão alertando sobre os perigos. Sistemas de vigilância global estão sendo normalizados. E tudo isso está sendo vendido como conveniência, segurança, progresso. Mas é exatamente a infraestrutura perfeita para o sistema que a Bíblia profetizou. E aqui está o que me deixa sem dormir. Tudo isso está sendo implementado numa velocidade assustadora. E a maioria das pessoas está aceitando de braços abertos, sem questionar. É só para facilitar pagamentos, é só para nossa segurança, é só para nossa conveniência. Mas quando esse sistema estiver completamente instalado, quando for obrigatório, quando não houver alternativa, aí será tarde demais para resistir. Agora, junta todos esses 5 sinais. Guerras e rumores de guerras centrados em Israel, com nações específicas se alinhando como profetizado. Fomes, pestes e desastres naturais aumentando em frequência e intensidade.
O Evangelho alcançando todas as nações pela primeira vez na história. A sociedade refletindo exatamente o caráter que a Bíblia disse que teríamos nos últimos dias. E a tecnologia para um sistema de controle global não só existindo, mas sendo implementada. Você consegue ver o quadro completo. Não é um sinal isolado. São todos se cumprindo ao mesmo tempo, na mesma geração. A nossa geração. Jesus disse em Mateus 24, 32, 34: Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos ficam macios e começam a brotar folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes garanto que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. E aqui está algo crucial que muitos perdem. Ele disse quando virem todas essas coisas. Não um ou dois sinais, mas todos acontecendo simultaneamente. E é exatamente o que estamos vendo. Agora, eu sei que isso pode parecer pesado, pode até gerar medo, mas a intenção da profecia bíblica nunca foi gerar medo nos filhos de Deus. Foi gerar preparo, vigilância e esperança. Jesus não nos contou essas coisas para nos assustar, mas para nos preparar e para que nossa fé não fosse abalada quando víssemos essas coisas acontecerem. Lucas 21, 28 diz algo poderoso. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês estará próxima. Enquanto o mundo entra em pânico, nós levantamos a cabeça porque sabemos que nosso Redentor está voltando. Mas aqui vai a pergunta que você precisa responder com sinceridade no seu coração. Você está preparado? Se Jesus voltasse hoje, agora mesmo você estaria pronto. Sua vida está alinhada com a palavra? Você está vivendo em santidade ou está apenas mornamente religioso? Apocalipse 3, 15 e 16 traz uma advertência séria para a igreja de Laodiceia e, por extensão, para muitos de nós hoje. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Não dá mais para brincar de igreja. Não dá mais para ter um pé no mundo e outro no reino. Os sinais estão gritando que o tempo está se esgotando. E a pergunta não é se Jesus vai voltar, mas quando. E todos os indicadores proféticos estão acesos. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, se você ainda não entregou verdadeiramente sua vida a Jesus, não tem tempo a perder. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. É sobre reconhecer que você é pecador, que precisa de um Salvador. E que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou para te dar vida eterna. Romanos 10, 9 diz: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Segundo, se você já é cristão, é hora de sair da mornidão. É hora de buscar santidade com seriedade. É hora de se aprofundar na palavra, de fortalecer sua vida de oração, de se afastar de tudo que te afasta de Deus. Hebreus 12, 14 é claro: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Terceiro, precisamos ser vigilantes e sóbrios. 1 Pedro 5, 8 alerta: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não podemos dormir espiritualmente enquanto o mundo corre para o seu clímax profético. E quarto, precisamos aproveitar o tempo que resta para levar o Evangelho a quem ainda não conhece. Se estamos vendo o cumprimento dos sinais, significa que há pessoas ao seu redor que precisam ouvir sobre Jesus antes que seja tarde. Sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. Quem Deus colocou na sua vida que precisa ouvir sobre salvação? Olha, eu não sei exatamente quando Jesus vai voltar. Ninguém sabe o dia ou a hora. Mas eu sei que todos os sinais indicam que estamos mais perto do que nunca. E isso muda a forma como vivemos cada dia. Isso muda nossas prioridades. Isso muda o que fazemos com nosso tempo, nossos recursos, nossa energia. A questão não é entrar em pânico ou em fanatismo. É viver com propósito eterno, com urgência santa, com vigilância constante. É viver cada dia como se fosse o último, mas se preparar como se tivéssemos muito tempo pela frente. É o equilíbrio entre estar preparado e continuar ocupado na obra do reino. Agora eu quero saber de você. Qual desses 5 sinais mais impactou seu coração? Você tem visto outros sinais proféticos se cumprindo que não mencionei aqui? Escreve aqui nos comentários porque eu leio todos e podemos edificar uns aos outros compartilhando o que Deus tem mostrado. E se este vídeo tocou seu coração, se abriu seus olhos para a realidade profética que estamos vivendo, não guarda isso só para você.
Compartilha com sua família, seus amigos, seu grupo da igreja. Porque pode ser que você seja o instrumento de Deus para despertar alguém que está dormindo espiritualmente. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vou continuar trazendo conteúdos assim, conectando a palavra de Deus com a realidade que estamos vivendo. Você precisa estar informado biblicamente, não apenas pelas notícias do mundo. E deixa eu te dizer uma última coisa antes de terminar. Em meio a todos esses sinais, a todas essas notícias perturbadoras, a todo o caos que vemos no mundo, existe uma certeza inabalável que precisamos segurar com todas as forças. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está no controle, nada pega Deus de surpresa. E para aqueles que estão nele, o fim não é motivo de terror, é motivo de esperança e alegria. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e que até esse dia chegar, possamos ser encontrados fiéis, vigilantes, santos e ocupados na obra do reino. A hora é agora, o tempo é hoje, não deixa para depois. Que Deus abençoe você poderosamente e que seus olhos espirituais estejam abertos para enxergar os sinais dos tempos. Até o próximo vídeo e lembra, mantenha seus olhos no céu, mas seus pés no chão fazendo a obra de Deus. Forte abraço.